E aí, como é que nós estamos? Voltamos. Voltamos para a conclusão, né, pessoal? Aí, o pessoal tá voltando. Estou esperando a professora Ellen, professora Ellen, professora Ellen aqui. Vamos retornar com a professora Ellen para ela concluir o raciocínio dela. Muito boa observação. Professora? Estou aqui de volta, sem áudio, sem vídeo de novo. Mas isso, aonde eu estava? O pessoal está entrando ali. Estou vendo. Estou vendo que o pessoal... Então, assim, a gente precisa compreender, e aí só enquanto o pessoal vai entrando, que nós estamos falando da Seguridade Social como um todo. E a Seguridade Social é justamente um direito constitucional. Se a gente não acredita que o sistema de saúde, como está colocado, ele é o sistema de saúde que a gente escolheu para ter na sociedade brasileira, a gente não acredita na Constituição. A gente não acredita no Estado Democrático de Direito. E eu não estou dizendo de acreditar com o que está aí, ou se conformar com o que está aí, mas sim saber que o que está aí só está por conta de uma estrutura. E quem está segurando essa estrutura, gente, isso eu já falei várias vezes em sala de aula, somos nós, estudantes, operadores, cientistas do direito. Porque a gente compreende a sociedade, a gente compreende o Estado e a gente compreende as legislações. E aí, é o que eu sempre falo para os meus alunos, não, para estudar direito não basta pegar um vademécum. A gente vai precisar de compreender a aplicação disso. E assim, MT Tag Seguros, que está dizendo aqui, acho legal o pessoal defender o SUS, na hora de usar vai para o particular. Meu pai tem leucemia, tem 11 anos, e eu pego o remédio dele que custa R$12 mil por mês, lá no Hospital do Câncer. É o SUS que paga todo o tratamento de câncer do meu pai, tem 12 anos. Então, assim, eu defendo uma coisa que eu estou acreditando que funciona, apesar de toda a corrupção que eu sei que existe. Então, assim, a gente não está fechando os olhos para o que existe lá dentro de ruim, mas acreditando que pode sim ser melhor e pode sim considerar nesse sentido. Então, voltando, quando eu estava falando de assistência social, eu estava falando justamente que só é possível eu assistir as pessoas que estão precisando dessa situação. Por quê? Porque eu já tenho um cadastro, porque eu já tenho um banco de dados, eu já tenho um sistema. Foi a aula, inclusive, que eu dei para o pessoal de Seguridade Social. Quando a gente vai pegar a Lei Orgânica de Assistência Social, a gente já vê na Lei Orgânica que a estrutura do jeito que está montado não tinha como fazer da noite. Sim, que a gente percebe sim que aquilo devia estar montado há um bom tempo. E eu passo também pela Previdência Social, gente, porque se a gente está pensando que a gente já descobriu tudo sobre o coronavírus, se a gente está pensando que a gente já sabe todas as consequências do coronavírus e que basta tal atitude ou tal atitude, não. A história da humanidade já mostrou pra gente que enquanto a gente não compreender os processos, a gente corre o risco de ser extinto igual os dinossauros foram. E aí eu estou falando com um historiador que vai conseguir me dar muito mais dados do que isso. Então, encerrando a minha linha de raciocínio, Fernando, quando eu vou para a Previdência Social, eu preciso saber como que as pessoas que estão em recuperação, elas vão ser acolhidas pela Previdência Social. Eu estou falando de contrato suspenso. Se eu estou falando de contrato suspenso, eu estou falando de contribuição social suspensa. Se a contribuição social suspensa vai valer período de graça para essas pessoas,
Se eu estou falando de pessoas que foram, que de repente tiveram alguma complicação, e aí nós tivemos decisão da STF essa semana sobre isso, tiveram complicações com relação ao Covid nas suas vidas, eu vou conseguir mais tarde atender essa pessoa no auxílio acidente, no auxílio doença, numa aposentadoria por invalidez, porque eu não consigo ainda prever o futuro dessa pessoa. Então, assim, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês dentro do que a gente tem estudado bastante. Muito bem, muito bem colocado, as informações que eu acho bacana na discussão, numa boa discussão, né, com argumentos, com fundamentações, é exatamente o quanto a gente aprende, né? Engraçado que nesses momentos que nós estamos vivendo, né, nós temos aprendido muito, né? Eu acho que essa dinâmica aqui é um tipo de aula que muitas vezes supera aquela aula nossa tradicional, né? E a professora foi magistral ao descrever e fazer essa correlação e trazer essa informação de um setor que também é fundamental para o país, que é a questão da previdência e assistência social, né? E eu queria fazer uma colocação. Alguém falou, eu acho importante a gente pontuar algumas questões. A professora falou do pai dela, da questão do SUS, e eu vou lembrar alguém, pode ser que muitos não se lembrem, mas eu me recordo muito bem de que só queria trazer informação, eu acho que a informação é salutar para o debate. Os grandes políticos, eles usam e abusam do SUS. Se alguém pode não recordar, mas quando o ex-governador Blairo Maggi, eu não sei o que ele teve, um problema que ele teve, ele ficou hospedado na época, e foi todo o tratamento dele pago pelo SUS. Tá? Só informar. Eu acho que as pessoas às vezes confundem a instituição, né? A instituição SUS, ele é do Estado brasileiro, ele é do povo brasileiro. O mais grave é quando as pessoas sabem, alguém colocou aí, ele é uma piada, mas ele é uma piada, tá? Ele é uma piada porque efetivamente não há uma cobrança para que essa política pública seja feita da forma como deveria fazer. É quando nós nos omitimos, tá? As instituições, elas não são de A, B ou C, elas são do povo brasileiro. O SUS é do povo brasileiro, né? Sim, exatamente. É o que eu estava falando, alguém falou aí. É preciso disseminar, é preciso fiscalizar. E outra coisa que a gente esquece, tem muita gente que luta por essa instituição, tá? E já que estamos falando, as instituições do Brasil são dos brasileiros, tá? São dos brasileiros, não são do presidente da República, não são do presidente da Câmara, não são dos políticos, são nossas. Todas as instituições. As Forças Armadas são do povo brasileiro, certo? A Polícia Federal é do povo brasileiro, certo? E o que me parece que às vezes a gente, na verdade, me parece que às vezes a gente se perde, e eu acho importante a crítica. Eu acho importante a crítica. Aqui ninguém está, muito pelo contrário, eu já falei, eu acho que no direito e nas minhas duas formações, eu sempre pautei e vou pautar pela extrema liberdade. Mas eu acho que a gente tem que se posicionar e a gente tem que exercitar a criticidade, gente. Certo? Como a Ellen falou, ela fez um retrospecto interessante aí sobre a questão histórica de como se deu o tratamento ou como o Estado deu essa saúde. Essa saúde, o SUS, ele surgiu em 88. Até então, o Estado brasileiro, e aí eu vou bater na tecla, é importante, Ellen, se você quiser intervir aí, por favor. Sim, estou à vontade. Chapadense, tá? Eu acho importante a gente fazer a história, ela é fundamental para nós. Nós desprezamos a história nesse país
E a gente paga um preço caro por isso. Né? E é importante a gente pegar o histórico até antes de 88, as pessoas criticam tanto, mas a Constituição de 88, com seus defeitos, mas ela é a nossa Constituição, e ela é produto de décadas de luta, certo? Décadas de luta para garantir o mínimo que foi simplesmente negado durante séculos. E não sou eu, não é o professor Fernando que está falando isso. Pega o livro de história e vai ver isso. E o que não, Fernando, aqui, o próprio manual de direito constitucional nos resgata isso quando a gente estuda as dimensões do direito. Quando a gente estuda as dimensões do direito, a gente visualiza justamente isso. Uma dimensão do direito alcançada, aí eu vou para outra dimensão e vai se aprofundando essas situações. O que a gente precisa compreender, e aí eu acho que a nossa ideia de fazer esse assunto justamente aberto, e aí Chapadense já falou de direito do consumidor, de direito tributário, é que nós, estudantes de direito, acadêmicos de direito, professores, cientistas de direito, a gente não está à margem do que a sociedade está vivendo. A gente não é um mero espectador, muito pelo contrário. Nós talvez somos os autores e atores com maior potencial de intervenção. Porque, como você falou no começo da sua conversa com o Rogério, a gente tem ainda como é que fala? A oportunidade de ter acesso e formar posições críticas. E aí, isso eu acho que a gente tem que sempre fazer. A minha posição crítica é essa, por isso, por isso e por isso. É por isso que a gente tem julgados, é por isso que a gente tem posicionamentos jurisprudenciais, posicionamentos doutrinários, porque nós estamos numa ciência que não é só aquela coisa quadrada e fechada. Aliás, nenhuma ciência hoje, nem as ciências exatas, aceitam um modelo quadrado, fechado e não discutível. E graças à Constituição de 88, a todos os nossos antepassados, a gente consegue discutir isso de uma forma muito aberta, muito, muito, muito aberta. A gente está em rede aqui. Quem quiser olhar a nossa live, consegue olhar. Prometi para os alunos que vou disponibilizar para aqueles que não conseguirem. Por quê? Porque a gente precisa ter esse nível de criticidade. E aí, voltando um pouco aqui, o Luiz Augusto fez uma pergunta, fez um questionamento interessante, aí eu vou pedir sua ajuda para responder. Fazendo um paralelo, a Grande Depressão de 29, que se estendeu até a Segunda Guerra, versus uma possível recessão econômica no país, levando em conta que saúde e economia não caminham lado a lado. Eu quero só fazer uma memória recente, o professor Fernando me ajuda a fazer uma memória mais profunda, mas essa recessão econômica mundial, ela é anterior ao corona. É só a gente ver as brigas que estavam acontecendo antes do corona. Congela o corona, volta em maio do ano passado, junho do ano passado, e começa a ver. Claro que o corona aprofundou e aprofundará ainda mais, é o que a gente vem destacando, o que está por vir, porque depois que vir a vacina, e a vacina vai chegar, porque eu não quero morrer antes de completar uns 80 anos de idade, eu quero viver ainda em sociedade. O que vai vir depois? É isso que a gente precisa tentar imaginar e tentar trabalhar com esse cenário, esse paralelo da Grande Depressão de 29 e essa recessão econômica, que se agravou com o corona. É verdade. Verdade, porque se observarmos, a verdade é que o mundo ele vinha se recuperando, tentando se recuperar do tombo que teve em 2008. A gente não pode esquecer de 2008. 2008, aquela crise de subprime nos Estados Unidos, já fazem aí 12 anos, né? Mas vamos lembrar de 2008, a crise de subprime, que inclusive arrastou o Brasil, né? Arrastou o Brasil, arrastou todo mundo. Então, bem lembrado pela Ellen, a questão e tínhamos um outro problema também, que a China, eu acho que houve um agravamento, porque a China já vinha desacelerando, né? Ela já vinha desacelerando e ela, como carro-chefe da economia nas últimas décadas, né, ela já fazia nós sentirmos reflexo disso. Agora, é óbvio que o elemento corona, né, é o chamado, usar aqui um livro que chama
existe uma teoria que chama de um cisne negro, né? O corona é um cisne negro. Existe um modelo matemático que fala que quando acontece algo que é imprevisível, ninguém colocava isso na ordem do dia. Eu garanto que a gente pegar jornais, revistas, projeções de grandes institutos do ano passado para 2020, ninguém contava com essa variável, ou seja, é um cisne negro, tá? É algo que ninguém pensava, tá? Ninguém pensava, ninguém, né? No Brasil pensava-se, vamos recuperar a economia, né? Vamos aprofundar as reformas. Aliás, lembrar que as reformas, elas vêm no esteio, dizem, para combater uma crise, né? Elas vieram, a reforma, aquela trabalhista, e depois, na sequência, a previdenciária, e depois iriam vir as outras, né? O fato é que se me permite aí, só para concluir, Ellen, a questão lá da Grande Depressão, eu acho que o diferencial que nós temos aí é o fato de que hoje, acredito eu, que os países estejam melhor estruturados, boa parte deles, aí eu digo, é claro, os países de economia desenvolvida, eles estão muito mais propensos a se recuperarem muito mais rápido, né? De um tombo que vai ocorrer, que eu já falei, todos os economistas são unânimes em dizer a crise já está encomendada. Agora, como nós vamos sair? Igual essa preocupação que você falou é interessante, porque eu também, na verdade, lá, os grandes países, a China, os Estados Unidos, eles estão pensando no day after. Igual você falou, a vacina, ela vai vir, ela virá. E eles já estão pensando na jogada lá na frente, enquanto nós estamos aqui discutindo cloroquina ou tubaína. Né? Eu não tomo refrigerante e não tomo remédio controlado. Eu tô... Né? Então, desculpa o trocadilho, né? Mas é inevitável. Né? Então, mas o fato é, respondendo aí, eu acho que a diferença é essa. A diferença é que na Grande Depressão nós tínhamos outros elementos. Nós tínhamos, aliás, até assim, digamos que nós temos elementos políticos parecidos também, que foi uma certa emergência de movimentos de extrema-direita, que é muito parecido com os anos 30, né? Né, o surgimento do nazifascismo, do franquismo, do salazarismo na Europa, que alastrou a Europa, e nós temos visto isso também. Né? Mas, assim, do ponto de vista de recuperação econômica, eu entendo que a economia hoje, a economia mundial, ela é muito mais estruturada. É óbvio que aqueles que ainda estão num outro patamar, né, parafraseando o grande filósofo Bruno Henrique, um outro patamar de subdesenvolvimento, é claro que vão demorar muito mais para se recuperar. Não tenho dúvidas quanto a isso. Mas, Fernando, mesmo as subdesenvolvidas, se a gente for pensar que nós temos grandes redes de pesquisadores, entendeu? A gente tem comunicação praticamente... Você vê isso nós estamos falando de um mundo cortado no nosso ponto de vista. Isso a gente não está olhando nem o que está acima, nem o que está abaixo. Mas em menos de 15 segundos você consegue a resposta para uma pergunta, uma resposta confiável. Então, assim, eu acho que a velocidade de recuperação talvez seja um pouco diferenciada. E os países desenvolvidos, eles estão se protegendo. Com exceção dos Estados Unidos, se você vê a grande Europa... O que Portugal e Espanha fizeram, o que Itália está fazendo agora, eles se protegem. A França, por exemplo. Então, eles se protegem. Agora, uma coisa que o Pedro escreveu aqui, o Pedro Henrique escreveu, e que é verdade, Pedro, e vou explicar por quê. Professor, políticas públicas em nosso país é fragilizada em todas as áreas. Analisando o atual contexto, vejamos, por exemplo, como os problemas relacionados à segurança pública caiu no esquecimento. Pedro, eu vou te fazer, na verdade, um desafio. Dá uma lida no histórico de como é que a segurança pública se consolida no Brasil. A gente vê que, na verdade, a segurança pública ela é tida como o cão de guarda do Estado e depois ela é encaixada na Constituição para continuar sobrevivendo.
assim como várias outras situações que a gente tem, e aí com total respeito aos agentes da segurança pública. Eu estou dizendo o seguinte, que quando a gente não pensa a política pública como macro, como uma política pública para construir, desenvolver e proteger a sociedade, a gente vai ver, por exemplo, situações que são terríveis. Porque, por exemplo, assim, quando você parte do ponto de vista que você pega, e aí a professora Jane, a gente pode convidar ela para a próxima live, ela vai trazer experiências maravilhosas sobre isso, maravilhosas no sentido de pesquisador, não no sentido fático. Quando você vê um Carumbé da vida, quando você vê um Pascoal Ramos da vida, quando você vê um Capão Grande da vida, o presídio de Várzea Grande está há mais de 5 anos para ser inaugurado, agora assinou um TAC para abrir 4.000 vagas, sendo que fechou a delegacia no interior. Eu vejo policiais, e aí todo mundo não é escondido para ninguém aqui, que eu sou servidora do IF, mas estou cedida para a Assembleia. Os policiais, e isso já foi falado em tribuna, inclusive, pedindo ajuda para comprar uniforme, armamento. Você vê, na verdade, uma fragilidade, talvez, e aí é uma coisa que a gente precisa raciocinar enquanto sociedade, uma fragilidade do Estado enquanto estrutura social. E aí, mais uma vez, não é social de socialismo, não. É social de sociedade, de como é que a gente vive em sociedade. É você tratar o policial militar, o professor, o servidor, na mesma medida que você trata um juiz, na mesma medida que você trata um ministro, na mesma medida que você trata um governador. E aí eu não estou falando só de entes políticos, eu estou falando de entes públicos como um todo. A gente precisa compreender que a sociedade, o Estado, a estrutura de sociedade, a estrutura de Estado que está desenhado e que a gente acredita que deveria funcionar é um Estado para todos, não só para uma base. E aí a Luzia fez uma outra posição aqui, que é o comungar de que a China estaria envolvida nessa grande situação. Pode ser uma disputa, gente. A gente não tá desmedindo isso. Não estamos deixando de lado uma disputa. Mas a gente pode, principalmente, pensar que isso é uma disputa que está tendo interferência aqui, e que a gente vai querer de interferência aqui. Pedro Henrique está certo, não tem auxílio para fardamento, em especial as praças. E essa falta de auxílio, Pedro, não é de agora. Parece que parece que a gente vive num regime constante, que a gente quer manter o mesmo corpinho sempre, e aí todo dia você precisa comer salada, fazer atividade física, tomar água, dormir bem, descansar, não se estressar. Parece que a gente precisa viver nesse sufoco o tempo todo. E quando a gente defende o Estado, e essa é a proposta da nossa live, defender a existência de um Estado para a sociedade, a gente está defendendo justamente isso, né? Exato. Corretamente. A discussão... E engraçado, eu falo, bacana, em uma fala é que você... É tanta coisa que é levantada, que você vai puxando, né? E hoje eu estava dando uma aula, gravando uma aula com o pessoal do 9º, 10º aí, sobre ética profissional, né? OAB. E em dado momento eu usei uma expressão que eu disse assim, que você estava falando sobre a importância do fortalecimento desses setores, da questão dos agentes públicos, e me veio à cabeça dizendo assim, da importância da própria advocacia, enquanto você ter uma advocacia forte, para você também garantir acesso à justiça. Né? Às vezes a gente não pensa sobre essa perspectiva, né? Mas assim, como é bacana essa linha de criticidade que você tem, né? De você pensar que a própria advocacia também, ela é garantidora também dessa democracia, de fazer democracia. Né? E aí quando você diz, eu ia até comentar também a questão e é uma temática interessante, a questão da segurança pública que o Pedro está levantando aí,
e é uma outra que talvez assim, que foi usado como uma bandeira de campanha e por uma série de questões, ela dormiu a questão de novo, mas é algo também, assim como a educação, assim como a saúde que nós estamos, ela vai cobrar a sua fatura. Ela cobra, aliás, sua fatura. Né? Ela cobra a sua fatura. Né? E não dá mais também para você mascarar uma realidade e tratar, como bem a Ellen ponderou aí, o papel como a polícia como uma guarda pretoriana. Não é. É outra uma instituição estatal, ela pertence e ela está ali para a defesa da sociedade. Né? Fernando, se me permite só um parágrafo. A gente colocou policial militar para aplicar vacina. A gente colocou policial militar para ser fiscal em concurso. Pois é. Não, permite, claro. Então, né? Quer dizer, na verdade, é algo, você observem bem que quando a gente se propõe a discutir políticas públicas, gente, nós estamos discutindo a vida de todo mundo, né? E essa expressão que foi usada pela professora, pela Ellen, quando ela diz que esse social que nós estamos aqui discutindo, que nós estamos defendendo, não é de socialismo, isso aí é de uma importância tremenda, né? Tremenda. É um momento que nós estamos municiando, trazendo informações para quê? Para melhorar o nível do debate e para que nós enxergamos definitivamente que é possível e nós devemos enxergar a questão de nós, como agente político, sob um outro olhar. Mas talvez seja um momento, eu acredito, de se aproveitar justamente para esse tipo de ação. Né? Porque eu, desde criança, a gente ouve, nossa, o Brasil sempre acontece uma coisa ruim, mas a gente, não, mas peraí, no final tudo vai dar certo. Não, gente. Nós não estamos numa novela, gente. Exatamente, sabe? Aquela história de, nossa, vamos torcer, vai sofrer, mas no final vai casar, vai ter um prêmio, vai aparecer uma herança. Não, gente, o mundo real não vai. Não vai. Não vai, infelizmente. E agora a fatura está vindo muito alta. Está vindo muito alta. Talvez a nossa percepção pelo que está acontecendo, pela dimensão continental, aí de fato, isso também impacta na nossa realidade, porque o nosso país é um continente, né? E você vê que as coisas estão chegando, não é na mesma velocidade para todos os estados, mas vai chegar. E está chegando. Hoje eu vi uma informação dizendo que a presença do vírus, ele já se faz em mais de 3 mil municípios. Me parece que é algo em torno de mais de 59% dos municípios já estão com pelo menos um caso da Covid. Né? Isso, se você me permite um parágrafo nessa situação, é aquilo que a gente sempre conversa, sempre a gente conversa com relação às instituições. Você imagina, você fala que o Brasil é um estado continental, Fernando. Mato Grosso é um continente. Se você sair daqui de Cuiabá, que não estamos na ponta de Mato Grosso, para você ir principalmente para a região norte Araguaia, região oeste, você vai ver o quanto que é complicado. Você recebe relatos de Confresa, município a 1.100, 1.200 quilômetros daqui. Eu já estive em Confresa em 2 oportunidades. Eles estão com 25 casos confirmados, eles estão em desespero. Você acompanha o caso de Juína, por exemplo, que até sexta-feira não tinha nenhum caso. E aí um dos agentes públicos passou mal, não tinha nenhum relato de caso, passou mal, foi começar a testar, deu problema. A Assembleia onde eu estou não tinha ninguém. Aí, não, vamos, eu acho que tem alguém suspeito, tal, começou a testar, você fez 200 testes, está com 11 confirmados, isso porque não conseguiu levantar todo mundo. Então, assim, a Carla fez uma posição interessante aqui, que ela falou assim, acredito que essa pandemia escancarou desigualdade social, importância de políticas públicas, investimento na educação e investimento na ciência.
E acreditar nisso, Carla, não te faz um monstro da Lagoa Azul e vai vestir bandeira de vermelho e pronto. Não é isso. Acreditar nisso é acreditar que a sociedade ela precisa caminhar junto, ela precisa caminhar de braços dados. Por quê? Porque a gente viu que se o trabalhador parar, o capital perde. Quer tamanha ensinamento que isso? Que independente se você é o dono da empresa ou se você é o empregado, você precisa da sociedade girando. Você precisa da sociedade consumindo, não do sentido de consumista, mas precisa da sociedade comendo, você precisa da sociedade fazendo tudo isso. E no sistema que a gente vive, que é o capitalista, até que se prove ao contrário, é o sistema que a gente está trabalhando, você precisa desse desenvolvimento. E aí o Alisson fala uma situação que é interessante. Não tenho opinião formada sobre, porque não estudei o assunto com profundidade. Mas a forma como que foi trazido para a grande mídia, principalmente, realmente, em plena pandemia, com assistência social toda comprometida, em colapso, vemos o Ministério Público colocando a sua tigela à frente do bem-estar social. Farinha pouco, meu pirão primeiro. E essa que é a questão, entendeu? Que a gente precisa se organizar e pensar. Aí me permite, importante essa intervenção do Ministério Público, porque esse tipo de atitude que mostra a mente tacanha de alguns ainda, em uma realidade que está posta para ser diferente. Sabe? Com a emergência que nós estamos, fazer aquele tipo de coisa. E tem muita gente fazendo outras coisas aí, vamos ficar só num exemplo. Mas ainda com uma visão. Esse talvez seja um dos problemas no Brasil. De inúmeros que nós temos, mas é essa incapacidade, principalmente de boa parte das elites diretivas do país, de não ter, de olhar para frente e ver que certas práticas têm que ser deixadas de lado. Não cabe mais. Não cabe mais, sabe? E querem persistir em um caminho que é um absurdo. É só fazer e aí falou do Ministério Público, eu quero fazer uma outra colocação. O estado de abandono, estado de penúria, eu não sei se alguém tem acompanhado, das defensorias públicas. Tá? Não sei se você viu essa semana, em diversos polos, fechando, porque não tem dinheiro. Né? E aí fica a perguntinha. Isso é um cenário, Fernando. Isso é um cenário, Fernando, das defensorias que vem se agravando a todo tempo. Só que o que acontece? E aí você falou, você falou uma coisa interessante quando você estava gravando a aula de ética, de um advogado forte, de um operador do direito forte, para ele não diminuir a sua autoridade frente ao outro. Porque a gente sabe que o Código de Ética e o Conselho Nacional de Justiça traz também posicionamentos, impõe posicionamentos ao juiz, ao judiciário como um todo. Então a gente não está ali pedindo nenhum favor, ali a gente está dando garantia constitucional. E se você não concorda com essa garantia constitucional, você vai reescrever a Constituição. Então, assim, é isso que a gente tem que passar. E a defensoria, gente, são advogados. São defensores concursados, tal, mas são advogados. Não, é desumano o que vem acontecendo. E isso aqui nós estamos com alunos do direito que já estudaram, que já, com certeza, já fizeram os seus estágios, sabe como é que isso funciona, né? Alguém me perguntou, não consegui gravar o nome, sobre o meu posicionamento com relação a... Foi Luiz Gustavo de novo. Você é meu aluno, Luiz Gustavo? Olha, se você for meu aluno, você está fazendo umas perguntas muito massa. Qual o seu posicionamento, por isso que você é meu aluno, qual o posicionamento acerca da intervenção da OAB na DPF 672 do ministro Alexandre de Moraes? Lembrando que essa DPF é aquela que dá liberdade, não sei se é esse o termo que ele utilizou, para que os entes federados
digam o que fazer e como se organizar nos seus espaços, né? E isso é importante, a gente ter em mente, por quê? Porque nós estamos falando de pacto federativo. E o Fernando tem uma teoria sobre o enfraquecimento desse pacto, eu vou deixar com ele. Então, isso aí, inclusive, foi objeto... Eu não sei se o Luiz Gustavo é meu aluno, né? Foi até objeto de uma atividade que nós viemos fazendo aí, e eu tenho uma posição muito clara, e aí eu já coloquei isso, inclusive, em aula gravada, mas eu vou falar sobre a DPF, é o seguinte: entendo eu que o ministro, ele agiu somente interpretando aquilo que está como teoria do federalismo, sabe? O voto dele, ele parte da premissa, primeiro, de que a repartição de interesses no nosso federalismo, a repartição de poder, de competências, se dá por interesses. Nós estudamos isso, tá? O município cuida dos interesses locais, inclusive na questão da saúde, porque a ponta do federalismo na saúde explode nas costas do prefeito. Isso aí não é invenção. Na verdade, ele só está interpretando, nesse caso, não houve uma interpretação além daquilo que a Constituição diz, não. Ele só pegou elementos, Ellen, do próprio federalismo, daquilo que a Carta Magna traz para nós, e dizendo assim, está aqui, não pode fazer nada. O Supremo simplesmente interpreta aquilo que a Constituição... Não vou passar por cima da Constituição. Certo? Então, assim, o entendimento dele foi perfeito. Foi perfeito. Entendeu? Porque ele não está fazendo, ele não está extrapolando nada, ele não está extrapolando nada, ele apenas está fazendo uma leitura que, do meu ponto de vista, e você sabe muito bem que eu sou crítico no modelo federal nosso, né? Você sabe muito bem disso, e os alunos sabem também, mas assim, nesse quesito, aquilo que, ainda que eu seja crítico, mas é o que está posto na nossa Constituição, do modelo de colaboração, e que na maioria das vezes não existe essa colaboração, você sabe muito bem disso, né? Nesse caso aí, eu acho que ele foi perfeito. Eu acho que, pela repartição, os interesses que o prefeito ele tem poder é sobre questões locais. Tá? Então, é isso. O Luiz Gustavo mandou um beijo, falou beijo, prof, eu não sei se sou eu ou se é você. Acho que é os dois. Enfim. A Carla fez um posicionamento aqui, e aí do dela eu já quero partir para o nosso terceiro tripé da live, que é o seguinte: temos uma cultura de corrupção e egoísmo muito forte no seio da sociedade. Isso faz parte da história do nosso Brasil colônia. Carla, eu ficaria no isso faz parte da história, ponto. As histórias, se a gente for pensar, se a gente for dar uma olhada no que Caio Prado Júnior fala pra gente de como é que foi a formação da sociedade brasileira, a gente vai perceber que, na verdade, nós estamos muito bem. Por quê? Nós estamos partindo de uma situação, de uma sociedade que ela foi formada meio que na necessidade de fuga da Europa. Se a gente for pensar em quem é que veio para o Brasil naquela época e em como é que isso se formou. E a gente não pode esquecer que as situações que são colocadas nas outras sociedades são muito parecidas com a nossa. Porque aqui o nosso problema é que a gente enxerga de perto, mas se a gente for ver escândalos, problemas de falta de liberdade sexual de mulher, problema de exploração de trabalho, a gente vai entrar por outras sociedades e não só a brasileira. Porque, na verdade, a gente tem um problema que é desse serzinho humano que vive aqui, né? E aí a gente precisa pensar sobre isso.
o terceiro tripé da nossa live de hoje é sobre cidadania. E aí eu volto a cutucar o Pedro Henrique. Porque o que acontece? Todas as vezes que a gente lê na Constituição um direito nosso, a gente tem que enxergar ele ao mesmo tempo como um dever. E a segurança pública, ela não é exclusiva do Estado. A sociedade precisa estar ao lado da segurança pública, cumprindo o seu papel, para que a segurança pública consiga trabalhar com mais tranquilidade. E aí eu digo por quê? Se você tem uma sociedade que tem acesso à saúde, se você tem uma sociedade que tem acesso à educação, se você tem uma sociedade que tem acesso ao trabalho, acesso à moradia, acesso ao lazer, você vai precisar de usar da coerção da segurança pública para essa sociedade? Não, eu vou usar a segurança pública só no modelo externo, proteger o Estado brasileiro de invasão de outros povos. Então, quando eu tenho falha de outras políticas públicas, eu tenho justamente a falha da sociedade. Em muitos casos, e na Seguridade Social, eu já apresentei isso para vocês, porque a gente tem conselhos onde tem representação da sociedade, a sociedade muitas vezes ela se omite. Porque sempre foi assim, porque sempre vai ser assim, porque... Já falei, nós estamos fazendo regime para manter o corpo do tamanho que a gente quer. Todo dia você tem que estar ali na luta. Porque é garantia de cidadania, gente. O que é essa garantia de cidadania? Isso é uma coisa que a gente precisa compreender assim com uma profundidade ímpar. Não é só votar e ser votado, não. É ter acesso a direito, é ter acesso a dever, é ter acesso à vida em sociedade. Você vai cobrar cidadania do menino do João Paulo que foi morto dentro da sala, dentro da casa dele, lá no morro. Não estou avaliando o mérito, só estou avaliando o que o Estado fez com ele. Não foi só o Estado do Rio de Janeiro, não. É o Estado brasileiro que fez isso com esse menino. Você vai cobrar a cidadania do usuário da Cracolândia? Você vai dizer, não, você é cidadão. Você não é cidadão, meu amigo. Eu estou te tirando um monte de direitos, inclusive o direito à saúde, nesse caso, saúde coletiva. A senhora está defendendo o usuário de droga? Não, eu estou defendendo o que é ser cidadão. E eu penso que ser cidadão de tudo que a gente já estudou dentro do direito não é ser tratado igual um usuário é tratado. Então, assim, é uma situação que... Aí aqui eu encerro as minhas colocações do que eu tinha pontuado e passo para o Fernando e depois eu vejo a nossa finalização. Fernando. Tá. Eu queria fazer duas ponderações. A primeira, só responder ali o Luciano, né? Ele falou sobre... Luciano é meu aluno. Eu falei sobre... foi prefeito, que agora os governadores e prefeitos estão ocupando o governo federal na questão o que ocorre é que, pelo menos o que eu tenho acompanhado, né, de que prefeitos e governadores, o que eles estão, na verdade, fazendo críticas ao governo central, ao governo federal, é justamente por o governo até agora não ter entrado num efetivo ou apresentado um plano de contingência e de controle sobre a Covid-19. E essa descoordenação, né, faz com que eles sofram muito, porque eles estão tendo que organizar os seus planos de contingência, isolar a cidade, fazer lockdown, esticar feriado, fechar isso, fechar aquilo. Por quê? Porque não há uma coordenação federal. Até agora. Hoje são 20 de maio e nós estamos sem ministro da Saúde. Só para lembrar. Nós estamos sem ministro da Saúde. Pasmem. No meio de uma pandemia sanitária. Tá? Então, o que eu quero dizer é que eles... Eu continuo dizendo, o voto foi perfeito, o voto, né? A reclamação faz sentido. Por quê? Porque no nosso sistema, a União, ela concentra muito poder e dinheiro, e que aliviaria e muito a situação de prefeitos e governadores se houvesse, nesse momento, uma coordenação via presidência da República. Nós temos que concordar com isso, né?
Essa é a primeira ponderação que eu queria fazer. A segunda, a respeito aí já vem a questão de história, e eu não resisto a falar sobre essa questão de colonização e etc, etc. O engraçado é que não é que eu faço uma defesa dos portugueses, não queria dizer isso, mas eu acho que quando a gente analisa a problemática da nossa história, a gente tomar muito cuidado em achar que certos elementos soltos na história explicam muito do que nós somos. Não, ajudam a explicar, mas não explicam tudo, né? Porque nós falamos dos portugueses, às vezes de maneira até anedatória, fazendo piada e não sei o quê e tal. E quando é o lado porque eles vieram aqui, saquearam, como todo povo que fizeram colonização. Eu não conheço colonização que não explore, para começar, né? Eles vieram, fizeram o papel deles. Não estou dizendo que é certo ou errado. Estou dizendo que eles o fizeram. Tá? Segundo ponto, nisso a gente despreza. Mas é óbvio que a contribuição cultural, uma série de coisas, tanto deles quanto de indígenas, africanos, espanhóis, etc., tudo aquilo que passou por aqui é grandiosíssimo. Mas, assim, nós esquecemos de um detalhe, e a gente tem que olhar mesmo. Tem coisas culturais que explicam, ajudam a explicar. Como a Ellen estava falando aí. Por exemplo, a questão de uma sociedade como a nossa ser violenta se explica porque nós tivemos um país que teve 300 anos de escravidão, gente. Não é à toa. E nós somos uma sociedade violenta, né? Outra coisa que eu falo, quer ver um traço português que a gente não gosta de falar, mas está muito presente aqui no nosso DNA, e aí, fazendo referência à política, lembrar isso aí, o sebastianismo. Não sei se alguém já ouviu falar, mas o sebastianismo é uma ideia recorrente na cultura portuguesa de que voltará um dia alguém num cavalo branco para nos salvar. E me parece que nós não conseguimos romper com esse elemento cultural. A gente sempre está em busca de um Dom Sebastião montado a cavalo, que ele sozinho vai resolver nossos problemas. Não vai, sinto muito. Não vai. Tá? Então é isso que só queria fazer esse resgate para fechar com o que a Ellen está falando. Cidadania, porque nós não temos ainda, é uma meia cidadania, é votar, é ser votado, é cobrar, é correr atrás, como ela falou, direito, ninguém vem bater na sua porta, amigo. E é como ela fez essa analogia interessante aí da manter o peso do corpo, é isso mesmo, é diário, porque sempre vai ter alguém querendo tirar esse direito de você. Ellen, eu acho que eu vou fazer para mim as minhas considerações finais, né? Eu quero aproveitar mais uma vez aqui, agradecer de coração a todos e todas que participaram, que estiveram aqui ou estão, né? Sim. Porque sem vocês o evento não iria acontecer, né? Agradecer também aí as nossas faculdades, né? A FAUSB, a FCR, a FAUC, coordenação, a direção geral, né? Mandar um abraço para a nossa coordenadora, a professora Adriana, né? A Bittencourt, Rúbia, todo o grupo pessoal do CN, né? E todos os nossos colegas, né? Que estão aí nessa nossa batalha. E dizer também outra coisa, esse evento também foi meio que a abertura do nosso núcleo de pesquisa em política pública. E dizer que muitos outros eventos virão, né? E estou muito feliz com o resultado. Ellen? Bom, gente, aguentar falar sobre direito, políticas públicas e tudo isso em 1h47, se a gente for totalizar a live aqui, é realmente para guerreiros, né? Como nós que estamos aqui dispostos a estudar. E não é estudar de pegar livro e sair lendo, não. É estudar de você refletir, de você estudar o que está escrito lá. Isso eu sempre falo para vocês, o que está por trás desse artigo? O que foi pensado quando eu queria esse artigo? O que foi planejado? Porque por mais
idiota que a gente acha que o artigo ele não está colocado ali à toa. Ele não, aquele projeto de lei não foi colocado em pauta num sábado à noite à toa. Então a gente precisa ser mais expert nisso. Alguém falou aqui, eu não consegui resgatar, que essa situação nos coloca como se a gente fosse muito inocente. E não é. A gente não pode ter essa inocência. Ninguém vai vir salvar. Uns aqui vão morrer e vão para o inferno. Outros aqui vão morrer e vão para o céu. Outros vão morrer e vão ressuscitar. Outros nem vão morrer. Então a gente tem que pensar... tem que pensar nessa amplitude total. E aí eu queria de coração agradecer todos vocês, deixar aqui com tranquilidade, a mesma tranquilidade em sala de aula, eu passo aqui na live, que a gente está aqui para construir conhecimento, para respeitar os espaços e construir o conhecimento. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, estou te vendo, me dá um oi, é Jefferson, meu namorado, tá? Oi, amor, tudo bem? Você viu que eu estou trabalhando? Um beijo. Então, é nesse sentido, tá? Agradecer de coração. O Luiz Gustavo mandou um beijo para mim e um abraço para você, flamenguista. E a gente vai fazer outras lives. A presença de vocês nessa live nos incentiva a fazer outras lives com assuntos igualmente interessantes e discutir em alto nível, que nós somos capazes de discutir em alto nível. Todos vocês têm... teoria para isso, e a gente precisa ter teoria para isso, tá bom? Um abraço. Fernando, não esquece de salvar o vídeo. Ai, tô falando vácuo aqui, gente. Deixa eu só, para questão de justiça, né, você falou aí, durante a transmissão eu também citei, ela já mandou várias mensagens. Minha esposa, Luciana. Oi, Luciana! Também, gente, questão de justiça, porque sem também esse apoio que a gente tem, sinceramente, igual você estava falando aí, né? Quem seria nós, né? E também agradecer também profundamente aos colegas, não, aos meus amigos, professores aqui, a Ellen, de longa data, sabe que, né? Fomos colegas de mestrado, continuamos sendo colegas de profissão, amigos, o Chapadense também, pessoa maravilhosa, apesar de ser vascaíno, mas tudo bem, ninguém é perfeito. E um forte abraço a todos, dizer que eu salvei a outras, vou salvar e vou disponibilizar a todos. Todos e todas, parabéns. Obrigada, FAUSB, obrigada, FAUC, obrigada, FCR, professora Cida, professora Adriana, professora Noemi, que está por trás de tudo isso aqui que a gente está vendo e se organizando, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Vocês não viram meu cabelo limpo, mas na próxima live eu vou dar um jeito de mostrar meu cabelo lavado para vocês, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa, façam regime, toma banho. Máscara. Assiste todas as aulas, usem máscara, assistem todas as aulas que os professores estão mandando, leiam todos os PDFs e façam todos os exercícios que a gente está mandando. Se sobrar um tempo, vai carpir um quintal, fazer uma faxina no banheiro, mas não saiam de casa. Um abraço, pessoal! Abraço a todos e todas. Um abraço.